E aí, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso, tá? Hoje eu vou passar com você sobre manutenção. A manutenção, geralmente nós vemos que existe um conhecimento básico, né? Que o pessoal aí aplica. É fragmentação de índices, estatísticas, e fragmentação de índices de novo, estatísticas, e fica nessa roda. Mas existe uma manutenção que acho que você nunca viu ninguém fazer, que é a manutenção de páginas. Se você fizer uma pesquisa profunda na internet mesmo, na Learn Microsoft, né, de preferência, você vai ver que a manutenção de páginas ela chega a ser mais importante do que a própria manutenção de fragmentação de índice, tá? Vamos começar aqui, eu vou criar uma base. Os scripts aí estão todos disponíveis, tá? Vamos criar uma base para a gente simular essa fragmentação, tá? Base criada, vamos criar a tabela nela. É o 2, né? Eu vou deixar um script aqui aberto, que é o que vai mostrando para nós como é que está a saúde da base, tá? Esses scripts estão todos disponíveis, tá bom? Ó, tá tudo zerado. Fragmentação zerada, leitura escrita nada, né? Aqui tem um ponto muito interessante, porque esse script nosso, ele já traz um valor suposto, né? Do fill factor sugerido. Porque é outra coisa também que você não vê os procedimentos disponíveis, né? Aí, os que instruem na manutenção, você também tem na sua manutenção de fill factor, porque isso pode mudar de uma hora para outra. O fill factor é um cara muito interessante, porque é ele quem define como que vão estar o espaço disponível dentro das páginas de dados. Por exemplo, você tem uma prateleira, nela cabem 100 livros. Então, se eu coloco 80 livros e deixo 20, o espaço vazio para 20 livros, é como se eu estivesse definindo um fill factor de 80%, porque eu estou deixando 20% de espaço livre para novos dados. Tá? Quando o SQL não encontra esse espaço, o que ele faz? Ele cria uma nova página. É o page split que a gente fala. Isso também não é legal. Tá? Isso não é bom. Mas vamos lá. Percentual 0, fill factor 0, indicado 100. Fill factor 0 e 100 é a mesma coisa. É página totalmente cheia. Tá? Para leitura é maravilhoso. Tá? Se você tiver uma base só de leitura, é fill factor 100. Tá bom? Vamos continuar. O que vem agora é o 3. Vamos popular essas tabelas, né? E vamos ver como é que já ficou a base só de popular as tabelas. Já existe uma pequena fragmentação. Aqui também ele já mudou. Já está indicando, se você for fazer um rebuild, né? Um fill factor 90. Tá? Vamos continuar. 4. Esse 4 aqui, você pula, tá? Se você for fazer o seu laboratório. 5. Vou fazer a primeira simulação de escrita. Aqui ele está com escritas. Total de escrita 11100. Tá bom. Esse total de escritas e leitura é o que define ali, tá? Se precisa mexer no fill factor, se não precisa, e até mesmo estatística, né? Se a estatística está atualizada ou não. Vamos ver como ficou? Já subiu para 3, ó, já mudou mais um fill factor aqui, ó. Tá? Vamos continuar.
fazer a segunda simulação de uso, né, da base, tá certo? Aqui você está vendo que está fragmentando muito rápido porque eu estou forçando isso, tá certo? Para a gente ver logo o nosso exemplo, né? Acabou de carregar o script 6. Vamos ver como é que está agora. A fragmentação está só subindo, né? 103 escritas. Ok, vamos lá. Depois do 6, o 7. Terceira simulação. Terminou a terceira simulação. Vamos ver como é que está a base. Agora mexeu bem aqui, ó, escritas, leituras. Tá? Vamos abrir o 8. Mais carga. Estamos dando uma estressada na base, na verdade, né? Terminou a carga, né? Do script 8. Tá. Vamos ver como é que está aqui. Olha, já estaria assim num estado bem estranho, né? E, índice para fazer rebuild e índice para fazer reorganize. No caso aqui, como ele está indicando um fill factor diferente do atual, mesmo com 20%, teríamos que fazer o rebuild aqui, não reorganize, né? Vamos abrir o último script aqui, o último de carga, né? Que é o 9. Ok? Vamos lá. Bom, terminou o script 9. Como é que está essa base nesse momento? Olha, ela está bem complicada, tá? Muito complicada, 99% de fragmentação lógica, né? O índice está muito fragmentado. Então, o que é que vão fazer? Deixa eu copiar aqui, porque aqui está gerando o script da manutenção. Ele está querendo fazer um rebuild, jogar o fill factor para um outro valor, né? Que é o valor indicado aqui. Lembrando, ele está indicando esse valor aqui pelo percentual de fragmentação da tabela, tá? Tá certo. Eu tenho aqui um outro script, né, que está indo para você também, que já seria o processo da manutenção. Seria pegar esse script aqui e colocar num job. Entendeu? Aqui ele não está executando ainda. O que ele vai fazer? Ele vai gerar aquele mesmo resultado anterior. E aqui, ó, eu vou descomentar. Aqui ele faz um laço, né? Um laço. Aí ele vai pegar um por um aqui e vai executar numa carry string, né? Estamos até usando a SP execute SQL. Executar numa query string esse comando. Então vamos simular que vai rodar o job de manutenção, tá? Ele leva um tempinho porque essas tabelas agora estão um pouquinho saturadas, tá? Bom, ele terminou aqui de fazer, né? Vamos ver agora como é que estão as tabelas depois que ele terminou de fazer. Ó, legal, né? Ele diminuiu. Mas aqui eu fiz até um post aí no LinkedIn, né? Eu acabei de fazer o rebuild. Eu estou com 20% ainda de fragmentação lógica. Por quê? Aqui existe um problema também que acho que você nunca ouviu falar, tá? Quando o SQL Server faz manutenção, ele paraleliza esses códigos, né, essas queries para ser executado. E quando ele está fazendo, se ele tiver que empurrar para mais páginas de dados, ele vai fragmentar. Indicam fazer rebuild e reorganize com Maxdop 1. Eu vou dizer para você, depende do tamanho dessa base, desse índice, tá? Então, quando você terminar uma manutenção, você tem que olhar e ver se o resultado já é satisfatório ou se não é.
Tá? Vou abrir um outro script aqui, ó. Manutenção de páginas. Como é que está o estado das páginas de dados aqui? Vamos tentar dar uma olhada. Ó. Ele está pegando um problema apenas em um índice. Nesse script aqui, ele mostra o desperdício que está nessa página. Ele está com 50,78% de desperdício nessa página. O que é isso? É espaço vazio, que quando o SQL for ler, ele está lendo nada. Mas ele vai perder tempo para ler nada. Por isso que uma página fragmentada é pior que um índice fragmentado. Entendeu? Aí, o que ele indica aqui? Ó? Ele está gerando o script. Rebuild aqui, ele está um rebuild para 95 ou um reorganize. Agora, o que acontece? Apesar do reorganize ele não atuar no fill factor, você não tem como mudar isso, né? E também não atua em páginas de dados, ele é uma manutenção menos agressiva. Então, pode ser que resolvamos esse índice aqui, essa página, ou fazendo o rebuild, alterando o fill factor para 95, ou fazendo o reorganize. Vamos pegar esse rebuild e vamos fazer ele para ver. Ele vai alterar para 95 o fill factor desse índice. Ele já está 95, tá vendo? Mas vamos fazer para ver. Vamos ver se ele vai dar o resultado, né? Se não vai dar o resultado. Bom, terminou, né? Vou fechar ele aqui. Vamos ver agora se zerou o nosso índice. Zerou. Vamos ver como é que ficou? Não. Olha lá. Ele zerou a página, mas a fragmentação do índice ele continua. E agora? Fizemos rebuild 2 vezes. Né? Como que nós vamos resolver esse índice? Né? Vou pegar aqui o script que ele está sugerindo. Tá? Ele está sugerindo o rebuild. Eu vou mudar isso. Eu vou mandar ele fazer um reorganize agora. Eu poderia jogar aqui um Maxdop 1, tá? Mas como eu falei, se o índice for muito grande, isso vai demorar aí horas para fazer. Vamos fazer o reorganize então nesse índice? Vamos lá. Já fez. Reorganize é muito rapidinho, né? Vamos ver agora como que vai ficar esse índice aqui, ó. Produtos APK dela que está com 20%. Opa! E agora? Acabou a fragmentação. Entendeu? Então, vale ressaltar que você tem um processo que vai lá e verifica se precisa fazer rebuild ou reorganize. Aí ele identifica que tem índice para fazer o rebuild. Tem fill factor. Aqui no caso, essa que eu estou propondo, né? Porque nem na internet você vai baixar uma sugestão de manutenção para fazer rebuild que atua em fill factor, tá? E tem que atuar, não tem como, tá certo? Então, ele atua no fill factor e fez o rebuild. Mas o índice ali ele ia ficar se mantendo com 20% de fragmentação. Concorda comigo? Se você fez a manutenção, acabou de fazer um rebuild que recriou o índice, é absurdo o índice ficar com 20% de fragmentação. Então, o que acontece na sequência? O correto é, depois que fez o rebuild, tem que passar um segundo processo para verificar se algum índice está aí com mais de 5% de fragmentação. E se estiver, temos que fazer então um reorganize dele. Tá? Outra coisa, se o fill factor não é tratado e ele está totalmente errado, você pode fazer rebuild, você pode fazer reorganize quantas vezes você quiser.
O índice vai continuar fragmentado e a página de dado também vai continuar fragmentada. Tá? Lembrando, o Fill Factor define qual espaço vazio é melhor deixar para esse índice. E é o que esse script aqui propõe. Tá? Ele verifica a volumetria, ele verifica a escrita, o total de escrita, né? Verifica o total de leituras e vai lá e aloca um Fill Factor melhor. Tá certo? Uma outra coisa aqui é que quando você faz o rebuild, ele atualiza a estatística automaticamente. O que é a estatística, né? A estatística ela mostra para o otimizador de consultas qual é o estado real de dados lá na tabela. Também já comentei que quando você tem uma tabela, por exemplo, um campo status, e você cria um índice para essa coluna status, esse índice ele vai ter os valores do status da coluna status da tabela e o valor da PK. Se ele desatualiza, ele vai informar um valor errado para o otimizador. O otimizador não vai gerar plano de execução bom. Tá? Qual que é a constância de se fazer manutenção? Não é todo dia. Também, se você consultar o Learn da Microsoft, você vai ver que nem ela indica ficar fazendo rebuild, organize e update estatística todo dia em índices. Tá? Para uma base saudável, bem modelada, para queries inteligentes, você pode abrir aí de 10 a 15 dias para você rodar uma manutenção. Janelas de manutenção são complicadas, porque às vezes é um sistema que ele é usado 24 horas por dia. Mas estando tudo bem ajustado, uma vez por mês ou 2 vezes por mês, uma janela de manutenção de banco de dados você não vai ter problema para poder fazer. Tá certo? Bom, o que eu queria te mostrar hoje nessa aula é isso. Aproveita, forte abraço, até a próxima aula, tá?